Amiga, deixa eu te falar. Você já passou por um relacionamento em que você se doava demais e ainda assim parecia que nunca era o suficiente? Onde você se sentia culpada por coisas que nem eram suas? Pois é, esse foi o caso que passou pela minha mesa essa semana. E eu vou te mostrar como as cartas revelaram algo que pode estar acontecendo na vida de muitas de nós. E eu me incluo nessa, pode acontecer comigo também. Se essa pergunta já cutucou sua memória, fica comigo, porque a primeira lição é: quando você começa a duvidar de si mesma dentro de uma relação, é sinal de que tem alguma coisa errada. O amor, ele não deve ser um tribunal onde você vive sendo julgada, mesmo que seja por você mesma, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Natália Bento, sou taróloga, sou radiestesista e aqui eu vou contar uns casos que passam pela minha mesa, que pode ajudar a mim, a você e pode fazer com que a gente reflita a respeito das nossas próprias relações. Eu já aviso aqui que todos os casos que eu conto aqui, os nomes são mantidos em segredo, em sigilo, e são autorizados pelas consulentes, tá? Então, tudo feito com muita ética e profissionalismo. Bom, um belo dia, ela chegou até mim, assim, meio exausta. Por fora parecia uma mulher super forte, independente, com tudo para ser feliz. Eu falei, nossa, que mulherão. Mas por dentro, meninas, um vazio. O companheiro dela dizia que amava, né? Aquela coisa, aquela história de cinema, né? Mas sempre fazia ela sentir que estava em dívida. Sabe quando você sempre está achando que está devendo alguma coisa? Como se amar assim não fosse suficiente, sabe? Como se aguentar o Jurandir não fosse suficiente. Como se sempre faltasse alguma coisa nela. Bom, se você sente que por mais que você faça, você nunca é vista ou reconhecida, cuidado. Essa é uma red flag e esse não é um amor que soma, é um amor que cobra. Amor de verdade não é moeda de troca, tá bom, meus amores? Mas vamos lá, vamos continuar para essa história. Bom, fui tirando as cartas, né? A primeira carta que saiu foi a carta do diabo. Bom, todo mundo tem medo dessa carta, né? Essa carta, ela fala de correntes invisíveis, de dependências, vícios emocionais, manipulação. O mais perigoso é que você nem percebe que está presa, tá? Parece amor, mas na verdade é um medo de perder algo que você nem sabe o que é, né? Parece paixão, mas é só um apego emocional. Quando você ouve a Tia Nath, quando você sente que não consegue imaginar sua vida sem essa pessoa, mesmo sabendo que está sofrendo, é apego emocional, é vício emocional. O amor, gente, o amor liberta. O vício ele faz o que essa carta aqui está falando, ele aprisiona, tá? Bom, e aí, né, eu estou estudando psicanálise, estou meio apaixonadinha por isso, e a gente percebe que isso é uma repetição de padrões, né? Que muitas vezes, sem a gente perceber, a gente busca alguém que desperta nossas feridas antigas. E sabe o que acontece? A gente repete a dor, achando que dessa vez vai dar certo. Mas não dá, gente, não dá, porque a ferida, ela ainda tá lá, ela tá aberta. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Gente, tô irritadíssima com o meu cabelo, não repare. Amiga, se você já se pegou pensando, por que eu sempre atraio o mesmo tipo de pessoa? Talvez seja, assim, um cliquezinho, tá? Isso é muito bom quando você já percebe isso, porque talvez a resposta ela esteja aí dentro de você, não do lado de fora. Quando a gente se cura por dentro, o padrão ele vai se quebrando por fora, tá? E aí, continuando na consulta, né? A segunda carta que apareceu foi a carta da sacerdotisa. Pessoal, isso aqui é um baralho que eu criei com base no Rider-Waite, que é aquele tarô lindo, tradicional. As cartas foi eu que desenhei, tá? Lógico que com a ajuda da tecnologia, mas esse tarô ele é exclusivo, por isso que vocês nunca viram essas cartas, a menos nos vídeos que eu faço, tá bom? Então esse é um tarô meu, de minha autoria. Bom, a segunda carta que apareceu foi a carta da sacerdotisa, essa aqui. Ela me mostrou que essa mulher já sabia
que dentro do peito dela, ela já sentia que estava sendo manipulada. Mas ela ignorava essa voz. Porque quando você está fragilizada, a sua intuição parece pequena, sabe? Diante do barulho que as cobranças externas fazem, né? E que cobranças são essas? É o parceiro ali te cobrando, te colocando em teste o tempo inteiro, tá? Então, qual o conselho que eu dou aqui nesses casos, né? Presta atenção quantas vezes você já sentiu aquele frio na barriga e se convenceu de que estava exagerando. Amiga, a sua intuição não é exagero, é o seu corpo, é o seu subconsciente gritando a verdade que a sua mente não quer aceitar, tá? Então, assim, intuição não é uma coisa sobrenatural. Não, intuição é o resultado de toda a experiência que você teve na vida, de tudo que você já viu acontecer aí fora, e que você sabe, que grita ali, que te dá um estalo. Então, não ignore sua intuição nunca. Sempre esteja atenta à sua intuição. Intuição é uma coisa muito poderosa. É um mecanismo de defesa que nós temos muito poderoso. Então, nunca ignore sua intuição. Tá? Combinado? Combinado com a tia Nath aqui? Então, tá bom. Bom, e aí eu continuei, né? A próxima carta que saiu foi a carta da temperança, essa carta lindíssima, tá? E essa carta fala de equilíbrio, de cura, mas essa carta também deixa claro que esse equilíbrio não nasce dentro daquela relação, né? Ela precisava nascer dentro dela. E isso só acontece quando a gente para de querer ser boazinha para todo mundo, tá? Eu tenho um e-book que eu escrevi sobre isso, eu vou contar para vocês aqui. Ser boa não significa se anular, jamais. O equilíbrio começa quando você aprende a dizer não, sem culpa. Porque cada não que você diz ao outro é um sim que você dá para você mesma, tá? Então, gente, prestem atenção. Eu escrevi o Pare de Ser Boazinha, que é um e-book, para você que está cansado de se anular, de tentar agradar, de se sentir invisível. Nele eu mostro como ativar sua força feminina, limpar padrões emocionais, aprender a ser respeitada sem precisar se diminuir. É um passo a passo para você deixar de ser prisioneira da aprovação dos outros e começar a ser protagonista da sua história. Dá uma olhadinha lá, eu vou deixar o link aí, dá uma olhadinha, vocês vão gostar, tá? Você não precisa se tornar dura, agressiva ou controlar tudo. Você só precisa aprender a se respeitar. E quando você se respeita, o mundo inteiro aprende a te respeitar. É como se fosse uma mágica. As pessoas certas aparecem, só vem situações legais, tá? Então, quantas vezes você não estava afim de ir na casa da sua sogra e foi? Quantas vezes você não estava afim de fazer o almoço naquele dia, você queria ficar de pé para cima? Não, mas você foi lá e fez. Quantas vezes na ceia de Natal estavam todas as mulheres lá em volta do fogão e você só queria ficar rodando o feed do seu aplicativo, da sua rede social que você gosta? E você foi para não ser taxada de preguiçosa. Pensa aí, quantas vezes você se agrediu, anulou suas vontades em prol de algo que não fez a menor diferença. Então pare de se anular. Tome a sua vida. Vá no cinema sozinha. Comece a fazer uma refeição num restaurante que você gosta. Vai passear, apreciar os prédios, apreciar vitrines. Faz o que você gosta, sem ter que dar explicação para ninguém, sem precisar sempre de uma companhia. Eu sei que é difícil, mas é possível. Bom, aí eu finalizei ali, né? Olhei para minha consulente, olhei bem nos olhos dela, a gente estava em videochamada, e falei: olha, querida, o amor verdadeiro pede, ou melhor, né? O amor verdadeiro, ele pede para que você se ame antes de amar o outro. Parece clichê, parece que é fácil, mas não é.
O amor verdadeiro, ele nunca perde que. Oh, meu Deus, estou engasgando aqui. O amor verdadeiro nunca pede para que você se perca de si mesma. E aí, gente, foi assim muito interessante porque ela chorou, e isso muitas vezes acontece nas consultas, tá? Das consulentes chorarem. Isso é comum. E às vezes eu choro também porque eu sou humana e sou canceriana, então a gente chora. Chorou porque percebeu que o problema não era ela, era o jogo de poder que a fazia acreditar que ela era pequena, né? Então, gente, quantas vezes você entra nesse jogo de poder que te faz se diminuir para que o outro fique lá em cima no pedestal? Quantas vezes você colocou aquele homem no pedestal, seu pai no pedestal, outra pessoa que não seja você? Isso não é ser egoísta. Isso não é ser egocêntrica. Isso é se amar para que o outro possa te amar como você é. E se tudo isso tocou aí, guarda no coração. O amor nunca deveria te pedir em troca a sua liberdade. Eu vou repetir essa frase. Eu vou repetir. Você vai ter que recitar essa frase como se fosse um mantra. Repete comigo. O amor nunca deveria te pedir em troca a sua liberdade. Olha, gente, esse trabalho que eu faço com o tarô é tão gratificante. E olha, depois de semanas, ela me contou que conseguiu colocar os limites. E adivinha, né? O manipulador não soube lidar. Porque quando você se fortalece, quem tenta te controlar perde poder. Aí ela contou que foi doloroso, mas que ela conseguiu se libertar. E hoje ela está se reconstruindo, está reconstruindo a vida dela, muito mais forte e consciente do próprio valor dela, tá? Não tenha medo de colocar limites. Quem te ama de verdade vai te respeitar. Quem não te respeita não merece ocupar espaço no seu coração e na sua vida. Ouça isso que a tia Nath está te falando. E você, minha amora, já viveu algo parecido? Conta aqui nos comentários. A sua história pode ser a chave para outra mulher reconhecer que está vivendo um relacionamento que não é para ela. Gente, eu agradeço muito vocês terem ficado até aqui. Esse foi o primeiro episódio de Causos do Acaso. Eu sou a Nath Bento, taróloga, terapeuta, e acredito que as cartas não servem só para prever o futuro. Elas são um espelho que revelam o que a gente não consegue enxergar sozinho. Me segue no Instagram, @NathBentoTarô. Compartilhe esse episódio com uma amiga que precisa ouvir isso e se inscreve nesse canal. No próximo acaso, eu vou trazer mais uma história que pode muito bem ser a sua. Um grande beijo e até a próxima.